Agora eu quero começar conversando com o Alessandro Azzoni, que é economista, para falar um pouquinho com a gente sobre esse tema. Meu xará, bem-vindo. Mais uma vez o Fala Que Eu Te Escuto. Bom dia, Bispo Alessandro. Bom dia a todos os telespectadores. É sempre um prazer estar contigo, Bispo. Sempre que precisar, estarei à sua disposição. Alessandro Azzoni, me fala, como economista, essa PEC da imunidade. Você acredita que isso é justo para com o trabalho que as igrejas realizam? De certa forma, quando a gente coloca na balança todo o serviço social que elas fazem com o que elas vão receber de isenção de impostos, se isso pesa para que lado? Favorece mais as igrejas ou o que as igrejas fazem favorece mais o poder público e o governo? Eu acredito que nesse ponto ajuda muito o poder público. Nós temos uma dificuldade muito grande do poder público fazer os atendimentos da própria assistência social como um todo, tanto na esfera municipal, na estadual, na federal. Depende muito de questão orçamentária, depende muito de estrutura, né, praticamente, de governo. E, às vezes, falta como se diz, um atendimento mais acolhedor. Já as igrejas, elas conseguem fazer um atendimento de excelência para essas pessoas, tirando essas pessoas de dificuldades. Eu tenho acompanhado muito trabalho das igrejas, principalmente nos programas sociais aqui da cidade de São Paulo, e esse trabalho que engrandece e merecida essa imunidade, porque a imunidade ela serve justamente para você ter esses recursos destinados para os serviços essenciais da própria igreja, ou seja, sempre voltados para a atividade de assistência social, como foi reconhecido pelo próprio STF, né, pela Repercussão Geral 336, que disse que as igrejas se igualariam à assistência social. Então, isso dá como condições para a igreja poder ampliar muito mais. Essa nova PEC, ela acaba atingindo uma nova proporção, que é justamente o consumo. Então, nós estamos vendo no próprio vídeo a compra de alimentos, a construção de estabelecimentos, casa de recuperação, tudo isso envolve recursos. E esses recursos vêm das doações, dos fiéis, né? E com isso eles já foram tributados na sua essência. E com isso se sobraria muito mais recursos para você poder fazer o seu trabalho muito mais eficiente. E, de uma certa forma, desonerando a questão do próprio governo, né? Tá. Agora, Alessandro Azzoni, e eu acompanhei essa votação, eu cheguei a perceber que alguns parlamentares, pelo que eu vi, as falas mais preconceituosas foram de parlamentares de esquerda. Por que as pessoas que estão nesse espectro político, elas têm esse olhar crítico, né? Porque um deles eu ouvi o cara falar assim, poxa, agora vocês vão ver vários escândalos de corrupção envolvendo igrejas, como se o dinheiro que as pessoas, que a igreja estaria sendo isenta dos bens de consumo, fosse direto para o bolso do pastor. Como se fosse assim, ela não paga o imposto, põe o dinheiro lá no bolso do pastor. O que você acha que tem esse preconceito desse tamanho? Na verdade, Bispo, eu não vejo isso como preconceito, eu vejo isso como uma massa de manobra da própria esquerda, justamente porque eles se aproveitam dessa população numa situação muito mais carente para tentar manipulá-los de uma certa forma. Uhum. Eles usam essa situação de vulnerabilidade para se implantarem dizendo que isso é culpa de alguém, é culpa de um empresário, é culpa de um determinado governante. Eles se aproveitam dessa situação. Então, quando você tem esse espaço sendo preenchido por organizações religiosas que efetivam o seu trabalho, conseguem colocar a fé para resgatar essa questão da fé
que é o mais importante no ser humano, de poder, em momentos de crise, ter um acolhimento, saber que tem uma palavra amiga que ela possa chegar, a esquerda ela começa a perder seu território, porque as ações das igrejas atingem geralmente as comunidades, aonde eles querem ter o controle e a manipulação dos votos. Então eu vejo muito que essa questão da crítica, na verdade, esse preconceito, eu não diria que é um preconceito, mas é uma perda de terreno, então eles tentam deturpar essa questão para tentar se fixar nessa população. E outra, eles não fazem absolutamente nada, eles simplesmente eles utilizam a vulnerabilidade deles para tentar ganhar seu espaço político, que é extremamente um absurdo. Eles deveriam fazer como as igrejas fazem, que é pensar no seu próximo, pensar em tirar essas pessoas dessa situação de vulnerabilidade, dando cada vez mais assistência, mais possibilidade para essa pessoa ser resgatada. Tá certo. Alessandro Lazzoni, muito obrigado pela sua participação. Quer dizer, como economista, você acha que acertaram nessa PEC? Acertaram, porque ela ficou faltando. Acho que o que o Valtteri falou é verdade. Nós temos sobre o patrimônio, nós temos sobre a receita recebida, mas eu vou fazer uma construção de uma casa de acolhimento para mães vítimas de violência doméstica. Eu vou ter que fazer uma construção, eu pego os recursos que eu recebi de doações, eu vou ter que fazer uma construção. Essa construção, ela vai ser, eu pago o tributo sobre o cimento, sobre o tijolo, sobre o ferro, sobre todos os insumos que serão colocados, inclusive até para fazer funcionar aquele estabelecimento, eu vou precisar de água, energia, e que vai, de uma certa forma, estar sendo tributada. E o trabalho é voltado exclusivamente para as atividades sociais e assistencialismo social. Então, eu acho que ela foi assertiva. Tá certo. Te agradeço muito pela participação. Um grande abraço. Um abraço.